Em terra, a vida continuava para as equipes da Luftwaffe, já em desvantagem numérica e cercadas por inimigos. Os pilotos mantinham o otimismo, embora houvesse pouca coisa a comemorar. Aqui, o centro das atenções é um rádio sendo usado para comunicação com colegas em voo. Horst Goltz, à esquerda do vídeo, era um dos ases da Luftwaffe encarregados de pilotar o AR-234. Nesta reportagem feita pelo colega e amigo Erich Sommer, Horst e os outros parecem tranquilos apesar da situação dramática. Ao contrário dos pilotos aliados, os homens da Luftwaffe não dispunham de um sistema de rodízio. Voavam até morrer ou serem derrotados. E para todos eles, este dia estava se aproximando a passos largos. Devido à pressão aliada, as tropas nazistas viam-se defendendo o solo alemão pela primeira vez na guerra. A resistência tornava-se mais sangrenta e fanática. As perdas em homens e equipamento eram enormes. O Reich estava se desintegrando numa tempestade autoprovocada. Os incessantes bombardeios aliados destruíam cidades e indústrias e causavam perdas cada vez maiores em vidas humanas. As missões aliadas se concentravam nos recursos estratégicos remanescentes dos alemães, como, por exemplo, as refinarias de petróleo. A aniquilação dessas instalações impediria a continuação da guerra por parte dos alemães. Eles ainda tentaram a reconstrução por baixo da terra. Era tarde demais. A destruição era total. Como de Ludwig até Liege, nos Alpes, não havia cobertura para reconhecimento, fomos transferidos para Biblis. Eu operei a partir desta pista miserável, situada a leste de uma área industrial que poluía o ambiente, dificultando ainda mais a visibilidade numa área em que o tempo já era normalmente péssimo para o voo. O nosso comando cobria a seção entre os Alpes e a Holanda. Um trator de meia esteira Kettenkrad foi usado durante o inverno de 1944 em Biblis para recuperar unidades Rato. O AR-234, mesmo coberto, viu muita neve. A vida na floresta era difícil, porém suportável. Embora sob intenso frio e na impossibilidade de voar devido ao tempo, a camaradagem amenizava as condições difíceis. Vivia-se um dia de cada vez. O caminhão com o equipamento de comunicação era, como todo o resto, bem escondido na floresta. A pista de decolagem não passava de uma clareira aberta no meio das árvores. O único AR-234, peça principal da base, está coberto por lonas de camuflagem. A pequena largura da pista tornava o pouso ou a decolagem uma aventura arriscada, sem espaço para falha humana ou mecânica. Os céus nem sempre estavam calmos. Frequentemente podia-se observar os traçados deixados pelos combates aéreos entre aliados e pilotos da Luftwaffe. Enquanto isso, o avião de Sommer permanecia coberto. Em janeiro de 1945, a neve derreteu e as operações em Biblis recomeçaram. O reconhecimento estava completamente desmantelado na Itália. Fui para lá a fim de estabelecer um comando de reconhecimento. Na véspera do Natal de 1944, o AR-234 de Sommer foi destruído durante um ataque aliado e prontamente substituído. Em fevereiro, um comboio de caminhões de abastecimento foi atingido por aviões aliados numa floresta vizinha. Sommer e seus colegas inspecionaram o resultado, impressionados com a destruição total.
Embora contidos pelo inverno rigoroso de 1944, tão logo a neve derreteu, os aliados voltaram com força total. No norte da Itália, o inimigo era a lama, às vezes vencido. Parecia não haver fim aos tormentos. Não havia alívio e às vezes o sofrimento era insuportável. Os propagandistas nazistas continuavam publicando mentiras, uma batalha inútil. Para muitos, já não havia mais esperança. As missões com os AR-234 continuavam. Como o bombardeiro atacou os aliados em Remagen, a sua velocidade fazia com que fosse uma das únicas armas alemãs capaz de ser usada com relativa impunidade. As tarefas principais, numa Luftwaffe cada vez mais reduzida, cabiam ao ME-262 da Messerschmitt. Rápido e eficiente, o Andorinha também provou ser um alvo difícil para os pilotos aliados. Vulnerável apenas durante o pouso ou a decolagem, este avançado caça-jato veio simplesmente tarde demais. A infraestrutura alemã entrava em colapso diante do assalto aliado. O emprego do AR-234 como bombardeiro havia sido postergado. Contudo, quando finalmente entrou em ação, seu efeito foi devastador. Nos momentos finais, a Alemanha nazista ainda lançou perto de 3.000 foguetes V2 contra a Inglaterra. Com uma velocidade de impacto de quase 6.100 km por hora, sua interceptação era impossível. As armas de terror da Alemanha eram, sem dúvida, as mais avançadas do mundo. O AR-234, o melhor avião de reconhecimento, era motivo de orgulho para os pilotos da Luftwaffe. A excelente qualidade de suas fotos ajudava os comandantes da Wehrmacht. A impunidade com que passavam pelos céus era um constrangimento para os aliados. As principais pontes sobre o Reno eram alvos prioritários em voos de reconhecimento de ambos os lados. É claro que o AR-234 não era invencível. Este, com o motor em chamas, não teve como retornar à base. O colapso da Alemanha em meados de 1945 deixou um imenso legado de sonhos desfeitos e equipamentos destruídos. Na mira dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e da União Soviética, era impressionante a quantidade e variedade de aeronaves encontradas em volta dos aeroportos da Europa. Assim, todos se apoderaram da tecnologia alemã e a usaram em complemento aos seus próprios desenvolvimentos, alguns mais avançados do que os da própria Alemanha. Ninguém tinha mais controle isolado sobre as novidades. Vários aviões AR-234 foram recuperados. A Operação Lust se encarregou de repatriar as aeronaves da Luftwaffe de maior interesse para os aliados. Entre outras, o AR-234. Esperava-se que o estudo dessas aeronaves pudesse alavancar os projetos aliados. Os esforços foram intensificados quando ficou claro que os russos tinham exatamente a mesma intenção. Essas aeronaves foram pilotadas até Cherbourg para serem embarcadas para os Estados Unidos. Entre as aeronaves recuperadas pela equipe de Watson, constam 2 AR-234 já pintados com as cores da Força Aérea Americana. Mais tarde começarão a longa viagem transatlântica devidamente envolvidas por casulos. Entre as raridades trazidas até Cherbourg, podemos destacar este Heinkel 219, um caça noturno, e este ME 262 de assento único.
bem como esta versão com 2 assentos do 262, também para combate noturno. Facilmente reconhecido pelas antenas de radar do nariz do avião, era o caça noturno mais rápido da guerra. Afastando-se da costa francesa, esses navios carregam os aviões capturados em direção à América. O processo de encasulamento protegeu este Dornier Arrows contra a maresia. Preso ao convés ao lado do Arrow está um AR-234 de assento único. Hoje, apenas um AR-234 sobrevive. Pertence à coleção do Museu Aeroespacial Smithsonian. Foi meticulosamente restaurado. O general Fred Ascani foi um dos poucos pilotos americanos a pilotar o avião. Fiz 5 ou 6 voos neste avião. Gostei de todos. Uma vez dada a partida aos motores, a sensação era de conforto, como se estivesse numa poltrona em casa. A visão era melhor do que em outros aviões, comparável apenas à visão de dentro de um helicóptero. Lembro-me de um avião com excelente estabilidade e de fácil manuseio. O maior problema era dar partida aos motores. Isto feito, 90% do voo estava concluído. O motor apresentava um efeito por nós chamado de cavitação, ou seja, havia espasmos de empuxo para frente e para trás durante a aproximação final antes do pouso. Amedronta um pouco antes da gente se acostumar com o fenômeno. Esta aeronave poderia ter sido usada contra os bombardeiros em auxílio aos caças ME-262. Se os alemães tivessem tido essa aeronave em quantidade suficiente, talvez tal fato pudesse ter provocado uma diferença no resultado final. Asas retornará no Discovery Channel. Após a guerra, a Arado deixou um legado variado. Bombardeiros bimotores a jato são considerados hoje em dia como equipamento mínimo obrigatório em todas as forças aéreas do mundo. Uma das mais famosas e prematuras imitações foi o Canberra da English Electric, um bombardeiro leve e avião de reconhecimento. O Canberra fez seu primeiro voo em 1949 com 2 tripulantes e uma carga efetiva de bombas. O avião continuou voando até os anos 90. Um verdadeiro avião de teste para futuros bombardeiros e aviões de reconhecimento. Os Estados Unidos fabricaram sua própria versão do Canberra chamado B-57. Fabricado pela Martin Company, também se transformou num avião multitarefa. Concebido para a USAF como bombardeiro noturno, os 2 tripulantes sentavam em fila ao invés de lado a lado como era no Canberra. Para reconhecimento foram construídas versões especiais com asas munidas de painéis extensíveis a fim de aumentar a sustentação em altitudes elevadas e sem armamento com o intuito de diminuir o peso. Câmeras foram montadas nos compartimentos de bombas e já em meados dos anos 60, as fotos tiradas a 100 km de altitude tinham a mesma resolução que a das fotos feitas a uma distância de 30 centímetros. A NASA ainda mantém voando 2 dessas aeronaves. Parou de voar há meio século e somente um sobrevive hoje em dia. Produto de muito sofrimento, o AR-234 foi uma plataforma magnífica de reconhecimento e um bombardeiro temível. Seu forte era a velocidade e frequentemente sua única forma de defesa. Como na maioria das armas, exemplifica o potencial para o bem e o mal de toda descoberta científica. Sua intenção era clara: eliminar vidas com mais eficácia. Contudo, a tecnologia de jato também serviria mais tarde para melhorar e facilitar a vida de gerações futuras.